Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo de conversas de consultório com Susana F. Rodrigues. Estou aqui para vos falar hoje um pouquinho sobre metas autoimpostas. Nem sempre é importante estar só a falar naqueles grandes temas fraturantes que nós estamos habituados a pesquisar, tipo stress, burnout, depressão ou psicose, mas às vezes também é importante falar em pequenas, grandes coisas que em termos psicológicos podem fazer a diferença. Como também faz a diferença aqui a minha gata Maruki, que resolve sempre ser uma intrusa nos nossos vídeos, não é assim, Maruki? Ok, então vamos pensar o que quer dizer metas autoimpostas. Vou começar por vos dar um exemplo na minha vida particular que poderá, de algum modo, fazer algum clique a alguns de vocês. Lembro-me de uma vez ter ido a um supermercado fazer umas compras e levava uma lista pequena de coisas muito pequeninas para comprar. E acabei fazendo o contrário, como muitos de nós fazem. Não levei um carrinho com a moedinha, mas levei antes um cestinho daqueles de supermercado onde nós colocamos cada um dos objetos que adquirimos. No final aquilo estava cheio, portanto quando eu cheguei à caixa e paguei, dei-me conta de uma coisa interessante, é que eu agora teria que fazer o caminho de volta para a minha viatura carregada com 2 sacos enormes que eu levava, não é? E que me pesavam como o mundo, até chegar ao estacionamento da viatura. E, portanto, empreendo a aventura, sendo que o estacionamento era longe, e ali vai a Susana com os seus 2 sacos bem cheios, atestadinhos de víveres para chegar ao estacionamento. O meu pensamento era este: dói-me imenso os braços, eu não aguento mais isto, eu preciso de pousar os sacos. Pousavam vocês os sacos, assim o pousava eu, nem pensar. Eu coloquei uma meta na minha cabeça que era: eu só vou pousar o saco. Por exemplo, olhava para o estacionamento e dizia assim: só quando chegar àquele posto de eletricidade. Ou, eventualmente, olhava para todos os carros, talvez aquele vermelho. Quando eu chegar àquele vermelho, eu pôs o saco, ou os sacos. E, portanto, carregava que nem uma mula os ditos sacos e, esforçadamente, dolorosamente, lá atingia a minha meta, que era ou o carro vermelho, estou a inventar uma coisa, podia ser o cinzento, não interessa, era o carro que lá estivesse. Ou o posto de eletricidade, ou isto não tem importância nenhuma, porque era qualquer coisa que estivesse no caminho e eu considerasse que aquela era a minha meta. A minha meta não era o meu carro, é interessante isto, mas poderia ser, porque às vezes fazemos isto, eu só pouso os sacos quando chegar ao meu carro, mas no meu caso eu tinha uma noção concreta de que eu não iria conseguir chegar ao carro sem pousar os sacos, porque estava mesmo muito longe e, portanto, a minha coluna não me iria ajudar. Portanto, fui metendo metas intermédias, não é? Ou quando chegasse ao carro vermelho, ou ao poste de eletricidade, ou coisa que o valha. E, portanto, o que acontece é quando eu chego a esta meta, que no caso podia ter sido o carro, vamos imaginar o carro vermelho, eu vou exaurida, extenuada, com os músculos dos braços a tremer, com uma dor tremenda em termos musculares e com a minha coluna em fanicos, como se diz na gíria. Quando alcancei o meu carro e pude finalmente sentar-me ao volante, uma parte de mim resolveu dissecar este processo. Assim, que necessidade tinha eu de parar só, ou pousar os sacos só, quando chegasse àquela meta, aquele carro vermelho, ou aquele poste, ou eventualmente a minha viatura? Qual era a necessidade que eu tinha de fazer isto? E coloquei-me na minha cabeça uma frase que o meu irmão usava quando foi voluntário na tropa, e que era um clichê da tropa naquela altura, mas que de algum modo a mim me faz muito sentido em muitas coisas da minha vida e que muitas vezes falo com os meus pacientes. Se eu me sentar
relaxadamente a pensar no processo de algumas coisas da minha vida e colocar esta pergunta: o que é que isto contribui para a minha felicidade? E se a resposta for 0, então é porque eu não estou no bom caminho. É porque eu fiz alguma coisa ou continuo a fazer algumas coisas que não têm sentido dentro da minha vida. Vamos dissecar isto. Vamos fazer uma pequena anatomia do meu percurso entre o supermercado e o carro. Eu estava atrasada para qualquer compromisso? Não. Eu tinha um timing, tinha posto na minha cabeça que só durante esse timing é que fazia as compras? Não. Eu tinha um trabalho a seguir que precisava de alocar toda a minha concentração e precisava de ir para casa mais cedo para depois me relaxar e depois concentrar para trabalhar? Não. Eu tinha alguém à minha espera, um compromisso relacional que eu necessitasse de cumprir e de fazer jus? Também não. Então, por que carga d'água é que eu tinha que estar a funcionar como se estivesse pressionada? E a pressão ali era eu ter que alcançar aquele objeto, aquele carro, aquela como se diz, aquele poste, como se aquela meta fosse importantíssima para mim, como se aquilo me ajudasse a concretizar um objetivo supremo que eu necessitaria de cumprir. Na grande verdade, eu poderia ter feito aquele percurso de outra maneira. Eu parava todas as vezes que sentisse dor na coluna ou os músculos a sussurrar. Esta que era a atitude sensata a ter. Portanto, sentadinha no meu volante do meu carro, eu percebi nitidamente que eu estava a auto-impor-me uma meta, neste caso, só pôs o saco quando, era esta a meta, não é? Quando não fazia sentido nenhum dentro das minhas circunstâncias desse dia. Que sentido é que fazia eu estar a esforçar-me a fazer as coisas de hard way, como dizem os ingleses? Que sentido é que fazia eu estar a puxar a corda, como nós muitas vezes fazemos braços de ferro com coisas, às vezes nossas, não estou a falar as metas autoimpostas com os outros, são nossas, reparem, autoimpostas, são coisas nossas, mas que se nós formos fazer a anatomia, são estéreis para a nossa vida, mas são estéreis para as nossas circunstâncias, mas são patológicas para a nossa vida mental, porque quando eu começo a funcionar em prol de metas que eu impus dentro da minha cabeça, mas que são desajustadas da minha realidade, ou desajustadas do meu bem-estar físico, psicológico, social, relacional, o que quiserem chamar-me, então é porque eu tenho que rever a situação. Mas quantas vezes na sua vida você não coloca também metas deste estilo? Absolutamente ridículas, bizarras e estéreis. Se for fazer uma vistoria a algumas destas coisas que lhe acontecem na vida, às vezes, se der conta e conseguir fazer uma intravisão, se conseguir olhar lá para dentro e perceber qual é o objetivo, qual é a importância e o que é que vai ganhar com este comportamento, e chegar à conclusão que é 0, então tem que rever o comportamento. Mas tem que rever o comportamento e tem que rever os pressupostos de pensamento, as crenças que você tem, aquilo que você pensa sobre o assunto, que o compelem ao comportamento. Não é? Ir a correr, apanhar o comboio, às vezes não faz sentido nenhum, há outro daí a um quarto de hora. Isso vai nos modificar algumas questões relacionadas com o dia? Às vezes não. Portanto, às vezes corremos para as coisas, às vezes temos uma emergência temporal, autoimpusemos-nos um timing. Só no dia 7 é que eu entrego aquela tradução que estou a fazer. E se eles deram o meu prazo até dia 11, mas eu meti na minha cabeça até dia 7, então esmifro-me como uma maluca,
aloco todas as minhas energias para até ao dia 7 ter aquilo tudo feito, ponho em causa algumas outras coisas da minha vida, alguns convites que tive, ir visitar os meus pais, dar atenção aos meus filhos, ou simplesmente ir sair e passear com os meus animais, ou estou a inventar coisas, ok, que têm a ver com as vidas das pessoas em geral. Se assim é, se eu de facto estou a comprometer essas partes da minha vida em prol de algo que não faz sentido nenhum, porque é que eu não posso fazer a tradução de maneira sistematizada, certo? Mas suavemente. Porque é que eu não faço 2 a 3 horas por dia e no dia 11 tenho a tradução entregue? Porque é que eu me auto-impus que eu vou estar alocada 12, 14, 15 a 6 horas, às vezes mais do que isso, agarrada a uma tradução que tem um prazo alargado, mas do qual eu finjo que não sei. Porquê? Meti na minha cabeça, auto-impus, que é no dia 7. Pronto, e a meta é no dia 7. Reparem, nada disto é problemático. Eu até posso pensar assim, se eu me despachar no dia 7, depois do 7 ao 11, eu já tenho a minha vida liberta para fazer outras coisas que eu sinto que preciso de fazer, que adoro fazer, que me dão pica, blá blá blá. Mas a grande verdade é que se vocês forem ver do dia 7 ao dia 11, não alteraram o vosso registro de vida. Continuam a meter-se outras metas impostas, sempre com aquela ideia de que depois eu vou relaxar, mas nunca vou, porque tenho sempre dentro da minha cabeça uma quantidade de coisas que quero cumprir. E obviamente todos nós temos objetivos e metas ou coisas, como eu acabei de dizer, que queremos cumprir. A grande questão é se ao tentar alcançar este tipo de metas, este tipo de objetivos, eu me vou esgotando no caminho. E o que é que eu quero dizer com isto? É que em termos psicológicos, se eu tenho algo como uma imposição que eu coloquei dentro de mim própria, se eu não faço as coisas ou os acontecimentos, ou se eu não tenho um comportamento vocacionado também para o prazer que as coisas me dão, se eu não aprecio o processo, então também não sei se vale a pena fazê-las. Então, alcançá-las da pior maneira será um benefício para a minha saúde mental? Vou-vos dar outro exemplo também da minha vida pessoal que podem fazer-vos sentido. Quando eu andava na faculdade, no início dos meus anos de caloira, eu não gostava de estudar com ninguém. Estudava sozinha porque eu tinha a noção de que eu controlava todas as variáveis se estudasse sozinha. Se estudasse acompanhada, tinha que dar atenção às pessoas, tinha que perder tempo. Era este o meu script. Eu perdia tempo a falar com as outras pessoas, a arranjar estratégias, e portanto eu aí já não estava tão certa de que ia alcançar os bons resultados que eu habitualmente metia na minha cabeça que queria alcançar e alcançava. Portanto, quando uma colega me pediu para ir para a minha casa estudar comigo, eu disse que não. Mas há coisas maravilhosas na vida, sabem? Essa minha colega apareceu na altura em casa dos meus pais, porque era onde eu vivia, com a mala feita, um belo dia. Tocam a campainha e eu tenho a minha amiga, que ainda hoje é minha amiga, uma amizade de 36, vai para 37 anos, mas aparece-me ela de malas feitas à porta dos meus pais a dizer: olá, estou aqui, venho estudar contigo. O meu coração, não é, caiu aos pés, eu pensei, estou frita. Agora vamos ver como é que foram as semanas seguintes de estudo. A minha amiga Ana, na marquise dos meus pais, a ouvir todos os meus discos de vinil, a dançar, a levantar-se 30 mil vezes, a ir falar com os meus pais ao resto de chão, a tomar café com os meus irmãos, a passear lá no local onde os meus pais vivem e de vez em quando a ir ao meu quarto e a perguntar: já estudaste os neuroléticos? O que é que tu sabes sobre antidepressivos? Eu lembro-me que estávamos a estudar psicofarmacologia e eu a bufar. Ai, que estou a perder tempo a dizer-lhe e a falar com ela. Pronto, então, eu estudei the hard way. Eu estive uma semana dentro do meu quarto, como uma verdadeira reclusa, a memorizar nomes de fármacos e os seus respectivos componentes químicos. E já agora os efeitos que provocavam, as patologias aos quais eram destinados, etc, etc, etc. E andava eu no quarto, de um lado para o outro,
em movimento, que é mais fácil para mim, decorando estes nomes todos. A minha amiga Ana foi, durante a semana, fazendo o mesmo, mas desta maneira que eu acabei de explicar. Portanto, no final, imaginem o que aconteceu. Tivemos a mesma nota. Eu poderia dizer-vos o seguinte: fiquei fula da vida? Não. Tive um insight, ou seja, fez-me clique finalmente que a minha maneira de fazer as coisas era sempre a maneira mais difícil. Era a maneira em que eu me sentia sacrificada, em que eu contava os dias para vir o exame, em que eu achava que aquilo era um sacrifício, em que eu rezava a Deus para que me iluminasse durante o dia do exame e que eu não tivesse uma branca. Não sei porquê, porque eu nunca tinha brancas, mas pronto, fazia na mesma a minha oração. Em que eu me sentia assoberbada com a tarefa do estudo e tomada de assalto com toda a ansiedade e o esforço que eu tinha que fazer para alcançar qualquer tipo de resultado. Sempre fui assim, eu alcanço resultados, mas sempre me tenho que esforçar para os alcançar. Mesmo no estudo eu não era intuitiva, ainda hoje não sou, eu tenho que estudar bastante e só depois é que sou intuitiva. Ora, isto, de algum modo, era um script que eu tinha na minha cabeça e que me levava a achar, ou a pensar, a crer que tinha que estudar de uma maneira muito árdua, muito de sacrifício, muito exclusivamente alocada a... E que todo o resto das variáveis da minha vida era estéril. Eu não podia perder tempo a ir almoçar lá abaixo com os meus pais, a ir ao cafezinho com os meus irmãos, a ouvir os meus discos de vinil, não, jamais em tempo algum, quando estou a estudar, a dançar na marquise, etc, etc, que foi o que a minha amiga Ana fez. Mas na grande verdade tivemos os mesmos resultados. Então isso só me veio mostrar que às vezes podemos fazer as coisas de soft way, da maneira mais suave do que aquela que estamos habituados, porque as metas que nos impusemos são feitas de maneira difícil. Às vezes não é a meta em si, entendam? É o caminho, é o percurso que temos que fazer para lá chegar. E depois dizemos a nós próprios que somos infelizes, que as coisas são sempre difíceis para nós, que se não for assim esforçadamente, com muito envolvimento, muita alocação emocional e de recursos internos, se não for assim eu não alcanço nada. Não é verdade. Às vezes alcançam-se mais resultados se eu for mais liberto, mais suave, se eu encarar as coisas de uma maneira mais soft, se eu as entender como mais uma etapa que eu tenho que cumprir e que posso fazê-la de maneira delicada e suave, então as coisas vão acontecer em cascata. Ora, isto coloca-se em muitas áreas da nossa vida. Pode-se colocar, por exemplo, na área de procurar namorada. Eu tenho 27 anos, já acho que estou a ficar velho e que ainda não tenho namorada, isto é o fim do mundo, todos os meus amigos têm e, portanto, o que é que eu vou fazer? Eu vou alocar-me para, com muito esforço, tentar finalmente que alguma coisa aconteça. Eu vou a discotecas, eu vou a danceterias, eu tirei uma quantidade de cursos onde encontro pessoas maravilhosas, um curso de dança, um curso de yoga, por aí fora, mas o meu objetivo é encontrar a moça dos meus sonhos. Vou para sites de encontros, tudo bem, até aqui acho que são caminhos certos. Agora, se eu estou a fazê-lo obsessivamente, quase que compulsivamente, acreditem que nada acontece. Toda a malta dos sites tem perfil que eu não gosto, as pessoas da danceteria ou já são comprometidas ou não me enchem o olho, as colegas do curso de yoga e do curso de já não me lembro o que é que eu disse, não faz mal, dos cursos a que me aloquei não são interessantes no meu ponto de vista, e portanto até há lá umas que se andam a tirar a mim, mas eu não estou interessado nelas, não, são demasiado, um bocadinho nada mais fortes do que aquilo que eu gostaria, um bocadinho obesas. Bom, eu vou encontrar sempre um conjunto de critérios, não é, ideativos, pensamentos, que me vão bloquear na persecução do meu objetivo. E então eu não encontro
a moça dos meus sonhos. Não há princesa. E eu vou-me queixar a todo mundo de que o que há de errado comigo que não encontro a minha alma gêmea. E eu costumo dizer às vezes a estas pessoas, largue, deixe andar. Sim, tem que fazer algumas diligências para se pôr na rota das pessoas, senão não encontrará a sua alma gêmea, não é? Sozinho, metido dentro de casa como um ermita, não vai dar, não é? Mas se está a fazer as coisas de hard way, de maneira muito esforçada, compulsiva e obsessiva, não acontece. As coisas só vão acontecer e em cascata, umas atrás das outras, consecutivamente, coisas boas que vão acontecer quando você estiver liberto, quando você aceitar as realidades, quando você fizer uma quantidade certa, tiver uma quantidade certa alocada para o que quer alcançar, mas sem ser com esforço e alocada. Até a Maruki ficou assustada, viram? É que quando nós fazemos as coisas de hard way, é mesmo muito estridente. É tão estridente que provoca um ruído, embora entendam o que quiserem em termos emocionais e psicológicos, mas provoca um ruído em nosso redor e nos dá uma aura, eu não sei se isto pode ser assim explicado, pronto, não encontro outra palavra, uma energia mais negativa em redor de nós, vamos falar assim, que de facto faz com que as pessoas não se aproximem e não se sintam cativadas pelo que nós somos. E nós vamos queixar-nos, consequentemente vamos ficando mais cinzentos, até ficar mais negros, e as coisas não acontecem. Isto também acontece muito em certos casais que desejam engravidar e que já fizeram todos os possíveis e não conseguem, ou acontecer, abortam espontaneamente, ou, hipoteticamente, já fizeram também todo o seu percurso médico e obstétrico e chegam à conclusão que não há nenhum problema físico nem fisiológico de nenhum deles e nem sequer um problema genético. Já fizeram toda a análise das probabilidades de haver problemas físicos ou fisiológicos associados à incapacidade de engravidar e, na verdade, chega-se à conclusão que o problema é emocional, que há um bloqueio emocional. E nestes casos, se nós formos ver o conjunto de diligências que o casal faz para conseguir engravidar, torna-se uma obsessão, ou às vezes até compulsão, ou seja, a pessoa não é capaz de deixar de não fazer, ok? E faz com que as pessoas tenham a sua energia só focalizada num aspecto da sua vida e já muito cinzenta ou muito negra, como eu costumo dizer. Ou seja, o resto da vida é levado de uma maneira dura, em prol, em sacrifício desta dimensão que é alcançar uma gravidez e, portanto, ter um projeto de parentalidade. Eu costumo dizer aos meus pacientes, quando vêm procurar ajuda nessa área, que enquanto estiverem nesse registro, não vão engravidar. Só irão engravidar quando entenderem que isto pode ser um objetivo, uma meta para eles, muito bem, mas que tem que ser alcançada de maneira suave, mais dinâmica, como um processo light, que tem o seu timing, tem o seu tempo, não é? Como diz o nome, que tem a probabilidade de vir a acontecer se eu estiver relaxado, se eu não estiver a fazer tudo de hard way, da maneira difícil e esforçada. E quem fala de engravidar, fala de outras coisas na nossa vida, não é? Outras questões, por exemplo, quando adquirimos um imóvel ou uma casa, ou quando estamos a construir uma, parece que é uma eternidade. Todos os empreiteiros são incompetentes. Bem, nós sabemos que quase nunca se cumprem prazos nestas coisas, mas metemos na nossa cabeça, nós e o empreiteiro, não é? Que daqui a 2 anos a casa está construída. E estes 2 anos são um martírio, porque não vemos a hora de meter os pés dentro de casa, não vemos a hora daquilo estar feito, há um conjunto de conjunturas e de circunstâncias que não estão a favor, os azulejos do quarto de banho que se descolocaram, o termoacumulador que não funciona, as tintas que escolhemos
para a sala, são encomendadas mas nunca mais vêm. O soalho saiu diferente do que a gente tinha encomendado e quando chegámos à casa tinham posto outro soalho que não era o que nós tínhamos encomendado. Bom, um conjunto de vicissitudes. Já às vezes a obra está parada há alguns meses porque falta um conjunto de materiais que ainda não conseguiu chegar. Ou o empreiteiro roeu a corda, ou... Ok, o que seja. Na grande verdade, começamos a andar num stress interno do diacho. Começamos a achar que a nossa vida só será feliz quando nós metermos os pés naquela casa e quando tudo finalmente estiver comme il faut, como dizem os franceses, na ordem. E quando nós pudermos decorar, mobilar e instalar-nos. Não é verdade. Quem é que lhe diz? Onde é que está a ideia de que nós só somos felizes se formos para a nossa casa e estivermos todos já instalados? E que quanto mais cedo, melhor. É verdade, nós quando temos um projeto queremos alcançá-lo. É verdade que queremos que seja o mais depressa possível. Mas se eu ponho isto como a minha vivência exclusiva durante estes 2 anos, se eu vivo com intensidade todos os dissabores e tudo o que acontece, as vicissitudes que acontecem durante o processo e que nem sempre são aquelas que estamos à espera, então eu vou estar num stress interno que me faz andar tenso durante 2 anos. Mas sabem de uma coisa, quando o corpo se habitua a estar tenso, perpetua esta tensão, porque parece que a cabeça não sabe mandar parar. E então o nosso corpo reedita coisas que está a passar há 2 anos, que sabe fazer, que é estar em permanente tensão. Então, se continuarmos em permanente tensão e formos ver no final dos 2 anos, continuamos assim. Aí eu pergunto, quais são as suas metas autoimpostas agora? Habitualmente a pessoa não sabe responder, ou se responder, vai buscar mais um conjunto de circunstâncias da sua vida que tem a ver com coisas circunstanciais como estas, metas objetais como estas, e que se formos dissecar de novo, agarrar no nosso bisturi e fizermos a anatomia do que é que isto serve para a felicidade desta pessoa, vamos ver pouco ou nada. Portanto, coloquem-se muitas vezes esta pergunta na vossa cabeça quando estiverem a fazer coisas que vos provocam uma tensão interna, um stress permanente e uma agressividade que vocês nem sabem de onde vem, uma ansiedade que vos galopa e vos invade. Perguntem-se o que é que vocês têm neste momento como metas que vocês se impuseram e que de algum modo, se forem ver minuciosamente, cirurgicamente dissecadas, vão perceber que ao responder à pergunta o que é que isto contribui para a minha felicidade, vai contribuir muito pouco. Então, larguem. Larguem, pelo menos na medida do esforço que estão a fazer para a alcançar. Às vezes, é mesmo largar a meta. Não faz sentido. Aquela meta não faz sentido para mim, não tem nada a ver, afinal, com o que vai ser importante para mim. E outras vezes não é largar a meta, porque eu se calhar não vou largar a casa que eu já comecei a construir, certo? Mas vou pensar se eu faço o percurso, o caminho de maneira mais suave, menos intensa e menos estressante. E então aí eu sou capaz de ir mais feliz. Ou seja, eu posso alcançar o resultado mais tarde, é verdade, ou posso alcançar o resultado às vezes sem os contornos totais que eu tinha na minha cabeça, mas podem ter na mesma contornos aceitáveis e, portanto, eu ser feliz na mesma, da maneira como alcanço o objetivo. Os japoneses têm um ditado muito engraçado. Eles dizem: nós só tropeçamos nas pequenas pedras do nosso caminho, raramente tropeçamos nas grandes. O que é que isto quer dizer? Porque às vezes são as coisas insignificantes que não têm mesmo valor nenhum na nossa vida, são a eles que nós damos atenção e que alocamos a nossa energia psíquica e emocional. No final, é estéril. Não faz sentido nenhum na nossa felicidade. Deixo este registro para que possam pensar e, quem sabe, se fizer sentido o que ouviram, rever alguns aspectos da vossa vida que possam ou não estar desajustados ao auto-imporem-se
algumas metas ou objetivos que não vos vão fazer felizes. Até um próximo vídeo.